Olá pessoal, hoje vamos ver um esquema dentro da plataforma do Beija-Flor, no caso na frente de caixa, sobre pré-venda. É o seguinte, dentro da frente de caixa hoje, existe um esquema de pré-venda. Como que funciona? Imagina o seguinte, eu estou lá na minha empresa, por exemplo, vendendo calçados, e o caixa é uma área separada da minha venda. Ou seja, os vendedores vão lá, fazem a ligação com o meu cliente, definem o sapato, tudo, fazem uma pré-venda, ou seja, define o tamanho, o objeto, o item, só que o caixa, o faturamento é feito posteriormente, lá no fundo ou lá na frente, que seja, em outro momento. Ou seja, eu tenho dois fluxos de vendas aí. Os vendedores que definem a venda e um pessoal responsável pelo caixa que fazem o faturamento. Hoje, no esquema do Beija-Flor, pela frente de caixa, o processo de pré-venda e venda são feitos num momento só. Eu já pego o item e faço o faturamento do caixa, ou seja, diretamente à venda. Nesse novo esquema, eu posso fazer uma pré-venda, que é uma pré-seleção dos itens para depois serem faturados no caixa. Para fazer o pré-venda no sistema, eu preciso de um programinha à parte, que é o pré-venda. No caso é o seguinte, se minha empresa tem mais de várias máquinas, vários vendedores, eu posso fazer terminais, né, para cada um deles, ou pequenos terminais, e eles precisam estar conectados ao caixa, pela rede. No meu cenário aqui, eu vou fazer a conexão local, ou seja, o pré-venda da minha máquina vai estar colocado junto com a minha venda do frente de caixa do Beija-Flor. Mas em um ambiente maior, de uma empresa um pouco maior, eu posso fazer isso em rede, ou seja, essa máquina que está no momento estaria visivelmente vista na rede e os demais terminais conseguiriam acessar as pastas que eu dou acesso para fazer a configuração. Então é o seguinte, dentro da frente de caixa do Beija-Flor, quando eu instalo os pacotes, tudo bonitinho, ele cria várias pastas no sistema, atualização, os dados e por si só o programa do Beija-Flor, frente de caixa. Dentro do dado aqui, eu tenho um arquivo que é o Beija-Flor frente de caixa. Esse arquivo aqui é onde eu fico armazenando os dados do Beija-Flor da frente de caixa. Quando você sincroniza os dados da plataforma para a frente de caixa, é nesse arquivo que fica armazenado os dados. Então eu preciso falar para o arquivo de pré-venda onde que fica os dados da frente de caixa para ele fazer a conversa entre a frente de caixa e a pré-venda. No caso aqui eu vou pegar o caminho, eu vou abrir aqui o aplicativo da frente de caixa, da pré-venda, e perguntar porque eu não encontrei o arquivo, ou seja, o banco de dados. Nesse caso aqui, dou um OK e falo assim, qual que é o arquivo? Onde está colocado? Nesse momento eu posso colocar o arquivo em rede, assim todos os pré-venda, ou seja, todos os programas instalados nos terminais conseguem ver o mesmo terminal da frente de caixa, certo? Nesse meu cenário aqui eu não vou fazer isso porque não é necessidade, porque a taxa está na máquina local. Mas em seu cenário com uma empresa maior, você pode fazer isso, esse esquema. Então é o seguinte, eu coloquei aqui o caminho, selecionei a frente de caixa que é o banco, vou abrir, carregou para mim os dados, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? A minha pré-venda, ou seja, eu vou definir os itens que estão compondo meu processo. Vou lá, vendo normal, certo? Defino aqui esse processo, posso cancelar a pré-venda, mesmo na frente de caixa, posso visualizar a venda, cancelar algum item da pré-venda. Nesse momento eu vou lá e faço a seleção dos calçados que o cliente definiu que vai ser vendido. Quando eu faço isso, eu defino quem é o cliente, que eu já tenho conhecimento, e defino também quem que é o vendedor da pré-venda. Ou seja, quem é a pessoa que está comercializando aquilo lá. Simples. Feito isso, eu finalizo, posso gerar uma impressãozinha também, mesma coisa, sai numa bobina, entrega para o cliente, ele vai lá no caixa e fala assim, essa aqui é a minha venda. No caso aqui, a minha pré-venda é 456, certo? E dou sequência no meu processo de pré-venda, ou seja, eu vou para o próximo cliente e faço a venda. Beleza, isso é o processo do pré-venda, bem simples. Eu vou lá, defino os itens que eu vou vender, defino quem é o cliente para quem eu estou vendendo, quem é o vendedor que está fazendo a venda. Não defino valores, porque o processo de valor é feito no caixa, posteriormente, certo? Que é o faturamento por si só. Fiz aqui minha pré-venda, vou sair, né, só para vocês visualizarem o caixa de novo. Lá no caixa, quando a pessoa responsável for pegar a pré-venda, em vez dela definir, por exemplo, aqui no sistema que ela vai repetir o processo de venda novamente, não é necessário. Eu só vim aqui no pré-venda, aparece para mim aqui qual que é a pré-venda que a pessoa definiu, ou seja, a 456, que foi a pré-venda que eu fiz lá no meu terminal de pré-venda. Ele traz para mim todos os dados já, ou seja,
os itens que eu compus, venho aqui, finalizo, já tenho aqui já o cliente e o vendedor, ou seja, tudo certinho, finalizo a minha venda, defino a forma de pagamento, que é o processo normal agora do caixa, e finalizo e faço o processo de venda automaticamente. Ou seja, faço o faturamento da minha venda no caixa. Então eu vou lá, coloco a pré-venda nos terminais, faço as vendas com vários vendedores normal, bonitinho, e um só caixa é responsável por fazer o faturamento. Nesse meu cenário aqui, os vendedores, ou os caras, as pessoas das vendas, não são responsáveis por definir o faturamento da empresa, ou seja, eles não têm um caixa próprio definido, certo? Nesse processo, funciona o pré-venda e o venda junto conectados com o mesmo caixa. Em alguns cenários, o pré-venda não é necessário porque a pessoa que faz o faturamento também faz a venda, que é a mocinha lá do caixa, a pessoa do caixa que passa os itens e faz o caixa dela normalmente. E aí sim, só o frente de caixa já é bastante para compor o processo da empresa. Mas em outros cenários, o pré-venda é um auxiliar, um facilitador de vendas e de controle de fluxo e de processo interno de cada empresa.